também, ok? Somos membros do laboratório CTS, Laboratório de Cidadania e Tecnologias Sociais, que é um laboratório do ITA, que trabalha nessa perspectiva da formação para uma prática engajada da engenharia, uma formação cidadã dos engenheiros e engenheiras, né, estudantes lá do ITA. Então, esse vídeo ele vai ser postado no canal do YouTube do laboratório. Então, por isso que a gente está pedindo a autorização para a gravação para poder disponibilizar. E aí, então, só para finalizar, como eu dizia, né, esse evento é parte da disciplina que o professor Kleber e eu sou Cristiano, estou atualmente como pós-doc no ITA, sob supervisão aí do professor Kleber. Então, a gente tem uma disciplina de projetos engajados, de projetos de tecnologia social, mas que é basicamente isso, né, de construção do desenho de projetos engajados. E no escopo dessa disciplina, nós temos, os alunos dessa disciplina estão participando aqui hoje, e daí o exercício deles ao longo dessa disciplina, de construir um projeto de intervenção engajada. E daí a gente abriu também, como isso tem interesses dentro do próprio ITA, de outros estudantes, e fora, a gente abriu esse evento, aproveitando que a gente contou com a generosidade dos participantes, né, do Luiz, do Igor, da Marcela. Então, já que estamos tendo essa possibilidade, então, de abrir para outras pessoas participarem, e daí vamos gravar. E daí só a dinâmica vai ser, cada um dos presentes aqui vai ter cerca de 20 minutos para fazer uma apresentação geral, vão se apresentar individualmente também a organização, o núcleo que estão representando, e ao final desse tempo a gente vai ter cerca de meia hora para uma interação direta aí com as demais pessoas que estão participando, com perguntas, comentários, ok? E daí a gente não pensou em ordem de apresentação. Alguma sugestão, Kleber, para a ordem de apresentação? Não, eu acho que os próprios organizações podem decidir, né? Só gostaria de, muito brevemente, dar as boas-vindas à Silvia Damião, que é nossa professora aposentada do Departamento de Humanidades. Ela iniciou com os projetos, 2 eletivas de projeto engajado em 2009, e me convidou para trabalhar em escolas de periferia de São José dos Campos. E é um grande prazer ter você conosco, Silvia. Infelizmente se aposentou em 2015, mas está aí nas raízes do atual Lab CTS. Aposentou, mas não morreu. Estou aqui firme para colaborar, tá bom? Obrigada, Cleva. Imagina. Tá bom, meus queridos. Então, temos 3 organizações aí fantásticas hoje com a gente, e eu acho que é melhor vocês mesmos se apresentarem, né? Quem é que gostaria de começar? A gente pode começar. Tá bom, Marcela, por favor. Então, estou me colocando à frente aqui, porque senão a gente vai ficar mais nervoso. A gente está um pouco nervoso, porque, né, estamos no meio de um monte de engenheiro, e a gente não é exatamente das técnicas, né, Engenheiros Sem Fronteiras, mas a gente é Portal Sem Porteiras, então tá tudo bem. Eu sou a Marcela. Eu sou Marquinhos, sou técnico da PSP. E eu sou da PSP, faz tudo. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a PSP. Eu não sei se seria legal ver aquele vídeo antes, Kleber. O que você acha? Eu não sei nem como faz um compartilhamento de tela aqui. Ou a gente pode ver depois, de repente, também, para vocês verem, que acho que é legal vocês verem a carinha que as coisas têm, assim, para entender. Isso faz bastante parte do nosso trabalho na identificação com o local que a gente está inserido. Mas acho que eu vou começar falando e depois a gente passa no fim. Aí o Kleber me ajuda. Por favor. Ok. Então, vamos lá. Eu escrevi umas coisinhas, eu vou tirar daqui. Então, a gente está em Monteiro Lobato. Eu não sei se quem está nessa reunião, todo mundo é de São José. Se for, já deve conhecer, né? Que a gente está a 30 quilômetros de São José, num município de 5 mil habitantes, bem pequenininho, rural, que tem bastante das atividades são agrícolas e o turismo, né? Mais uma das coisas. E então a gente está no bairro do Souza, especificamente, quem não conhece, é um lugar que sempre tem muita gente, muita iniciativa rolando, principalmente tipo, por causa do Instituto Pandavas, que já há 40 anos está aqui no bairro, e educou muito das crianças que hoje estão aqui.
Então, a gente está fisicamente, a gente agora tem um espaço físico, então a gente é uma rede virtual, digital, e também a gente é um espaço físico e que está aqui do lado da praça. Então, no começo, a gente surge como uma iniciativa para conectar a gente na internet, né? Então, a gente estava numa área de sombra na época, nenhum provedor trazia o acesso aqui para as pessoas e tinha só 3G e, assim, muito caro, né? Dados super limitados. E a gente começou a pensar em iniciativas, alternativas para isso. E a gente já conhecia um pouquinho a ideia da rede comunitária, principalmente o IURE, que acho que alguns de vocês devem conhecer, que é, né, fundamental para a existência dessa rede. E a gente começou a agitar, né? E aí, gente, vamos fazer uma rede comunitária, e as pessoas foram colando. Só que aí, no fim, a gente foi tendo muitos problemas técnicos, porque não era tão fácil quanto a gente achava, e muitos problemas sociais também. Então, são relações, né? A gente está lidando com relações, enfim. E aí a gente foi vencendo algumas barreiras, outras não, e fomos entendendo a técnica, e depois outras pessoas foram entrando, a gente se formalizou como associação, até para lidar um pouco, para, né, chegar na comunidade de uma maneira mais séria. E hoje a gente tem vários projetos em andamento, todos eles têm a ver com a intersecção de tecnologia e território. E o Marquinhos vai explicar um pouco para vocês o que é uma rede comunitária, porque eu falei, mas não falei. E depois eu vou contar um pouco mais das outras ações que a Portal Sem Porteira está executando aqui no bairro. Então, basicamente, a gente, como a Marcela falou, a gente é uma rede comunitária. A gente trabalha com internet, a gente compra um link. Como o sonho da gente é ter um ponto lá em cima, tal, trazer a internet de São José e um link para cá, mas ainda a gente não conseguiu esse plano. A gente tinha um lugar que o Kleber já visitou, a gente teve que mover a antena de lugar. E aí, nisso, a gente contratou um link da Internex, que é uma empresa que veio para o Souza e trouxe esse link. E aí a gente contratou esse link, bom, vamos montar uma rede comunitária, já estava rolando, então vamos fazer as instalações e começar. E o grande lance é assim que é uma rede comunitária, porque todos da rede, da comunidade, é criado pelo povo da comunidade, e todos da rede procuram ajudar ou fazer alguma coisa de alguma forma, seja de um administrativo, ou seja uma parte técnica, ou acochar um parafuso no dia instalar um roteador. É bem assim mesmo, a gente se une, vai levar uma antena no alto do morro, vai todo mundo junto, uma festa, assim, volta, tem um almoço comunitário com todo mundo junto, e aí assim a gente vai colocando pontos estratégicos, pontos longe, e a gente trabalha com a rede Mesh, que eu não sei explicar muito bem, assim, como ela é, mas é uma rede inteligente que conversa por Wi-Fi, assim dizer, eu acho. Ele conversa por uma rede Wi-Fi separada do que a gente conecta, e ela é inteligente. São vários roteadores que se conectam com o mesmo roteador. Então, se um desses roteadores vier a falhar, acontecer alguma coisa, desligar a energia, ele procura um caminho mais rápido de achar outra parte de chegar no link. E a gente usa uns aparelhos desses assim, que é da TP-Link mesmo. Aí tem dentro disso da rede comunitária, tem uma Colab que chama, que foi ela que teve uma verba da Mozilla, que era para criar a rede comunitária. E a gente conseguiu essa verba, compramos esses aparelhos, compramos outros tipos de aparelho, que já vou chegar neles. E aí, mas nesses aparelhos tinha um problema que tinha que desbloquear eles, e aí começou a dar um problema, tal, tinha que juntar muita gente e tentar desbloquear eles, e aí juntou todo esse pessoal e criaram o LibreRouter, que é esse aqui, e aí ele tem 3 antenas, uma antena de 5.8, outra antena de 5.8 e uma antena de 2.4, que é para a gente se conectar pelo celular, que aí foi um jeito de sair um pouco desse negócio de ter que entrar no TP-Link, essas coisas, foi criado por eles mesmos, eles mandaram fabricar, trouxe, homologou na Anatel, e assim a gente usa ele, porque esses equipamentos aqui já estão saindo de linha, então a gente normalmente só está usando equipamentos usados, equipamentos que está muito caro, às vezes R$500, não está para a comunidade, que sem fins lucrativos, e
um preço muito mínimo para as pessoas usarem, então acaba ficando muito alto o custo para comprar eles. E aí a gente tem essa forma assim de ver outras formas, tem o LibreRouter, ou conversar com esse pessoal assim, eles ver alguma outra forma de um outro roteador mais acessível. E o que mais, Marcelo, que você pode lembrar? Eu vou dar uma resumidona, assim, do que você falou, eu acho, porque eu acho que tem gente que não sabe, tipo, sabe pouco do que é uma rede comunitária mesmo, né? Então, além, né, tudo isso que ele falou, assim, então, são as pessoas da própria comunidade cuidando da sua própria conexão de internet. A gente trabalha numa topografia em malha, então, em vez da gente ter os roteadores conectarem num lugar central, os roteadores se conectam todos entre si. Então, é por isso que ela chama uma rede em malha, né? Porque ela faz esse desenho de uma malha. São vários nós que compõem toda uma rede. Então, a gente brinca que a gente tem esse território virtual que está cobrindo todo o nosso território embaixo. E da mesma maneira que cada nó roteador é importante, porque se um cai, toda a rede vai começar a ter interferências ou vários tipos de problema. Do nosso território físico, a gente também, esses nós, são as pessoas que compõem o território. A gente tenta sempre fazer esse paralelo entre o nosso território que a gente está construindo rede e o nosso território que a gente habita mesmo no nosso cotidiano, e como o tempo todo eles estão se entrelaçando, né? Então, como que essa rede, ela funciona basicamente? A gente pega um roteador que já existe, a gente muda o firmware, a maneira como ele pensa e fala, agora você vai, em vez de tipo, só falar com uma pessoa, você vai falar com todo mundo. Então, a gente instala esse firmware novo e aí vai ligando um no outro e a rede está estabelecida. Esse LibreRouter que o Marquinho mostrou, ele é um desenvolvimento de uma... Porque o que acontece? Um pessoal, muitos são amigos nossos da Argentina, da América Latina no geral, desenvolvendo um software para rodar esses firmwares diferentes, né? Então, eles desenvolveram em cima do OpenWRT, que é tipo, eu falo que é o Linux do roteador. Eu manjo bem pouco, então eu criei analogia para tudo, para poder explicar e entender também para mim mesmo. Então, eles criaram o LimeApp, que é tipo um aplicativo que vai ajudar a fazer toda essa manutenção da rede. E só que o que acontece? Cada roteador novo, a gente tem que falar, e aí, pessoal, vamos ajudar a gente a criar um novo firmware para esse roteador também, né? Porque cada roteador tem um firmware específico para rodar na rede mesh, porque ele tem que conversar com o hardware e software dele. E aí o que acontece é que chega uma hora que começa a ficar meio inviável, porque aí alguns saem de linhas, outros vão ficando muito caros, e aí essa galera mesmo criou esse roteador, que é um roteador open source, né? Ele é aberto, e aí a galera desenvolveu, e aí ele já é feito, é o único roteador, quer dizer, eu imagino que tem outros, mas não de software aberto, né? Que é o roteador de software aberto que já vem com todas as funcionalidades para ligar uma rede mesh, assim. Então, ele já tem esse caráter. E também o software dele é feito para que as pessoas tenham bastante facilidade para mexer, para que as comunidades possam gerir, ter mais autonomia na sua própria rede, né? E aí, não sei se ficou claro o que é essa, basicamente, a rede comunitária. Acho que a gente se somou e deu certo. E aí, fora isso, a gente tem outros projetos rodando em andamento agora. Um deles, assim, que eu participo bastante é o Nós por Nós, que é um projeto que inicialmente surge para um pouco quebrar essa barreira de gênero dentro da tecnologia, só que no nosso ambiente, né? Então, é completamente diferente. Então, estamos num ambiente rural, não é necessariamente que a gente vai formar pessoas, mas a gente queria poder tratar sobre tecnologia com mulheres, e a gente sentiu um afastamento enorme, assim, delas, tipo, isso não é para mim e tal, tipo, e aí a gente começou a criar um método, e aí a gente foi apoiado pela APC, que é depois vocês podem procurar, é apc.org, é uma associação pelo progresso da comunicação, e eles apoiaram a gente esses últimos 2 anos, para que a gente desenvolvesse trabalhos aqui com as mulheres, de quebrar o gelo da tecnologia mesmo, e a gente tem avançado em vários sentidos nisso. A gente faz um método que é círculo de mulheres mesmo, e aí a gente traz bem a ideia do cuidado, da parceria, e aí no meio a gente, quando elas menos esperam, a gente joga a tecnologia, assim, com tudo, tipo, e aí vão absorvendo de um jeito bem legal. Eu sinto que mudou muitas coisas, assim, na forma como a gente conversa sobre. Isso foi desembocar na entrada de outras pessoas na associação, isso foi legal, assim, porque foi uma porta, sabe, de trazer mais gente.
E aí agora a gente está com um espaço sede, porque a nossa ideia é fazer formações, aí sim, talvez programação, eletrônica, todas essas coisas, mas aí veio a pandemia, então a gente ainda está meio decidindo qual que é a maneira como a gente vai agora fazer. Agora a gente fala, agora a gente tem que abrir, né? As pessoas têm que chegar. Esse trabalho do Nós por Nós, assim como outros, a gente está sempre levando em conta que a tecnologia que a gente tem aqui, ela é tecnologia também, né? Então, tipo, fazer de uma comida é tecnologia, o jeito como você caça o javali, a costura que você faz, tudo são tecnologias. E para abarcar um pouco essa ideia que a gente criou a rede local, que é a parte que eu acho que a gente mais gosta, apesar dela ser a que mais dá problema, mas é a parte que a gente mais gosta, né? Então, no guarda-chuva da rede comunitária, tem a nossa rede local. Então, a gente tem um servidor, a gente tem nossos conteúdos e a gente tenta tocar ações que vão, tipo, trazer essas histórias e essa forma de registrar, de guardar memórias desse território específico que a gente habita, assim. Então, a gente acha que as ferramentas que você usa para registrar a sua memória tem muito a ver, né, do como essa memória se constitui no fim, assim, do que fica. Então, aí a gente esse ano trabalhou bastante com áudio, tipo, gravamos bastante coisa, fizemos podcast, fizemos uma novela também, diante de situações que surgiram, uma audionovela. Eu vou passar o link para vocês, vocês vão gostar muito, a gente deu bastante trampo. E é legal que, no fim, várias pessoas vão aprendendo novas ferramentas, a gente trabalha sempre em softwares livres, e, né, tipo, a gente usou bastante ferramentas abertas, né, usamos bastante Audacity, aí as meninas têm que aprender a mexer, isso já dá uma mudada, assim, na maneira como lida com a tecnologia no geral, né? E que mais? A gente também fez bastante, ano passado, tentou desenvolver coisas para ajudar a escola do bairro, né, que é o Pandavas, que teve bastante dificuldade, ainda tem, com o lance da pandemia, com o ensino à distância, eles são muito afastados de coisas qualquer, com computador e tal, a galera realmente não gosta. E aí algumas professoras colaram para a gente tentar, tipo, criar alternativas para isso. E aí a gente começou a estudar o Colibri, que é uma aplicação criada para fazer tipo uma coisa um pouco híbrida entre online e offline. Ele meio que faz um backup das coisas sempre que você se conecta em uma rede. E isso andou, depois voltou, mas ainda é uma das nossas metas aqui. E aí é isso. Depois eu acho que vocês podem fazer perguntas sobre, não sei se já agora. Não sei se eu fui clara, falei um monte rápido. Eu também não sei, mas... E aí, não sei se vocês quiserem ver o vídeo, ele tem só 3 minutinhos, eu acho que é legal para dar carinho. Eu acho que pode ser, né? E depois, assim, outras coisas, daí aparece no debate, na conversa, né? Tá legal? Daí eu não sei, você tem aí a opção de apresentar agora, à direita? Tenho. Vou pôr, então. Tá, então, clica ali. E daí você tem que escolher de um menu de opções onde que está o vídeo. A tela inteira. Tá? acho que... Mas, não tá. Calma aí, gente. Acho que o vídeo teria que estar no computador, eu acho, né? Não sei. Mas ele tá, você tem o link dele que você pode colocar no chat. Isso, eu vou pôr aí no chat. E daí a gente tem, são 3 minutos, ele disse que é a duração, né? A gente tem 3 minutos, então cada um vê que é até mais fácil, né? De não ter problema de conexão, né? Então a gente tem 3 minutos, vamos ver o vídeo e a gente retoma, né? Você diz todo mundo vê o vídeo agora. Essa ideia que ele tem, ela falou que tem 5 minutos ainda do tempo deles, né? Então daria para fazer agora, para dar os 20 minutos. Tem 4 minutos. Pode ser então. Ou se alguém quiser compartilhar essa tela aí, pra gente ver junto. Eu passei no chat, tá aí, ó. Ou alguém pode passar o vídeo para todo mundo. Então. Eu acho que eu posso. Quer que eu tente aqui? Por favor. Igor, se você conseguir, eu acho que é legal, porque daí a gente tá mais sincronizado. Vocês conseguem ver minha tela já? Agora tá subindo, tá subindo. Estão conseguindo ver agora? Sim. Sim. Tá. Eu vou já aumentar a tela, ver só se vocês vão estar conseguindo escutar o áudio. Estão conseguindo escutar? Sim, dá para escutar. Ótimo, vou
Vou aumentar a tela aqui. Boa. Oi, meu nome é Marcos, sou daqui de Monteiro Lobato. Eu faço parte do Portal Sem Porteiras, uma rede comunitária que a gente está montando aqui no bairro do Souza. Um dos focos da associação é pensar de onde vem a informação e como ela chega até nós e estimular que ela seja criada localmente. Recebe um sinal no alto do morro, e aí do alto do morro a gente espalha esse sinal por vários quilômetros, e aí tentando também alcançar as pessoas que as empresas não chegam, as pessoas que são atrás das montanhas que nada chega, nem sinal nenhum, e levar essa proposta de levar a internet para eles até lá e levar a nossa rede local, que vai ser transformada com a gente mesmo, com conteúdos de cada um. Não faz muito sentido que para conversar com o nosso vizinho a gente use um WhatsApp, né? Que a gente vai ter que mandar a informação para longe para voltar. Então a gente pode usar aplicativos que aproveitem a infraestrutura local dos roteadores já instalados pelo bairro. Então, meu nome é Dadu, faz 5 anos que estou aqui no Souza e 5 anos que eu estou um pouco desesperado com a nossa conectividade aqui com o mundo externo. Essa rede pode ser a ferramenta certa para dar mais uma camada educacional e fortalecer a rede social aqui, que já é bem consolidada, mas eu penso que, nossa, porque é um negócio que tem que ser junto, fazendo junto, pegar decisões junto do qual que vai ser o conteúdo dessa intranet, até o som, as imagens, os desenhos, sem violência, por exemplo, para nossas crianças. Realizar esse projeto aqui da nossa associação, né, em busca de uma internet comunitária, a gente também precisa ter uma organização comunitária. E, para tanto, a gente escolheu a Sociocracia como um modelo base. E o legal é que a Sociocracia S3, ela é um modelo parecido com um software livre, assim, né? É um conceito livre, ele está colocado assim, livre na internet, as pessoas podem usar os princípios básicos e recriar em cima dela, né? A gente não é igual, a gente é equivalente, ou seja, somos diferentes, mas temos habilidades e defeitos em equivalência. Então cabe a nós organizar da melhor forma possível para tirar o melhor de cada um. Se a gente faz um processo lindo e maravilhoso, onde todo mundo fala, onde todo mundo participa, mas a gente não consegue realizar a tarefa, isso vai minando o processo, né? Então é muito importante que ele tenha esse equilíbrio entre a eficácia, a participação, né, o respeito a cada pessoa, a cada individualidade, mas também que tenha o foco no processo. As soluções, né, ao meu ver, elas são emergentes, né? Ela vem de baixo para cima, geralmente, né? Então existe uma necessidade e dessa necessidade emerge, né, uma solução para isso. Então trabalhar com a comunidade é muito isso, né? Você está aqui, você está nessa conversa, vendo as necessidades de cada um, e podendo conversar e trabalhando junto, a gente vai construir uma coisa que é pra gente, por nós e para nós também. Parecido também com o padrão da rede mesmo de computadores, né? Então aqui também é uma rede distribuída. Acho que acabou o vídeo, né? Legal, muito legal. Valeu aí. Isso, tinha acabado, por isso que eu tirei. Isso. Obrigado, pessoal do PSP. E vamos passar para o próximo. Quem que gostaria? Igor ou Luiz? Tanto faz aí, pode ficar à vontade. Pode ser eu, pode ser o Igor. Manda ver, Luiz. Pode ir, então. Então, beleza, então. Bom, gente, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Luiz. Sou da UFV aqui em Viçosa, interior de Minas Gerais.
Primeiramente, queria agradecer o convite do Cristiano aí. É sempre um prazer a gente estar vindo aqui um pouquinho falar sobre o Engenheiros Sem Fronteiras. Agradecer aos demais também, professores e estudantes que estão presentes, e as outras organizações. Eu vou compartilhar a tela aqui, e hoje também vai estar me ajudando a apresentar a Isabelle, que é a nossa diretora de projetos. Bom, eu sou o atual presidente do Engenheiros Sem Fronteiras no Núcleo Viçosa, e a Isabelle também pode aparecer um pouquinho aí para se apresentar. Não sei se ela está aparecendo, peraí. Só para dar um oi aí. Desculpa, minha câmera tinha travado. Boa tarde, gente. Eu sou estudante de engenharia de produção, estou no 9º período, aqui da Universidade Federal de Viçosa. Aqui também está presente a Cris, que é a nossa coordenadora de projetos, ela vai estar aqui só de ouvinte mesmo. O Cristiano falou aí para convidar as pessoas, eu convidei quem podia participar aqui para dar uma moral. Eu vou apresentar a tela aqui. Só um minuto. Dá para ver a tela, Luiz. Tá certinho? Sim. Então, beleza. Bom, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Engenheiros Sem Fronteira, e depois aí a gente está aberto para conversar, tirar dúvidas, o que vocês quiserem. Bom, a gente é uma ONG de engenharia, estamos aí presentes no mundo inteiro, por isso que eu vou estar falando um pouquinho aqui, a gente está em 65 países, começou lá na França, na década de 80, e foi se espalhando aí por todo o mundo. Chegou na América do Norte por volta de 2002, por aí, foi no início do 2002, do 2003, e chegou aqui no Brasil em 2010, em Viçosa, sendo o primeiro núcleo. Estudantes de engenharia de produção da UFV estavam num evento da ONU, lá em Nova York, conheceram o movimento, juntaram com outros estudantes aqui da universidade, outros professores, e trouxeram esse movimento para o país, que hoje já está em 21 estados aqui do nosso país. Temos aí mais de 2 mil voluntários, no mundo inteiro são mais de 150 mil voluntários, e são 57 cidades que hoje atualmente estamos aí no país. Aí, basicamente, os nossos 4 pilares aí, que é a engenharia, a sustentabilidade, a educação e o voluntariado. E falando um pouquinho mais sobre o Núcleo Viçosa, igual eu falei, foi o primeiro núcleo aqui do país, fundado em 2010. Atualmente, a gente está com 43 membros, são estudantes de várias engenharias, a gente também aceita de outros cursos, mas a grande parte é das engenharias. Aceitamos também de pós, não é só de graduação, e divididos em 6 diretorias, sendo a diretoria geral, né, que eu sou o presidente, temos a diretoria administrativa, financeira e jurídica, a comunicação, a de projetos, que é a Isabelle está aqui hoje, que é a diretora, a de qualidade e a de recursos humanos. E, além dos conselhos, temos o conselho consultivo, o conselho fiscal, que acompanha toda a nossa ONG. E, além dos professores de vários departamentos de engenharias que acompanham os nossos projetos e orientam a ONG também, já que a gente é formado por estudantes. E assim, como sendo o primeiro núcleo, né, a gente é referência para a rede S Brasil, para outros núcleos, a gente está muito bem estruturado. E também, daqui a pouquinho, a Isabela vai falar um pouquinho dos nossos atuais 8 projetos que estamos em andamento. Aqui só contando um pouquinho da nossa missão, nossa visão e nossos valores. Nossa missão: promover o desenvolvimento de comunidades por meio de projetos de engenharia e ações humanitárias, proporcionando o compartilhamento de valores e saberes. A nossa visão, que é ampliar a atuação do S na sociedade de Viçosa, com foco nas pessoas, de maneira a compartilhar saberes e transferir tecnologias sustentáveis. E alguns dos nossos valores aí: sonhar sem fronteiras, engenhar com amor, coragem e transformar, agir com empatia, servir com excelência e atuar com transparência. Aí tem um pouquinho da nossa turma, o slide está passando, para que está errado. Pronto.
Aí tem aqui um pouquinho da nossa, a foto aí das nossas turmas aí das últimas gestões. Um pouquinho das nossas premiações e conquistas para mostrar para vocês, tanto da rede S Brasil e do Núcleo Viçosa, como do S Brasil, o selo de ONG transparente pelo Instituto do Ar, em 2019, o Prêmio de Boas Práticas de Gestão, Prêmio 100 Melhores ONGs, tanto em 2019 e 2020, Melhor ONG de Desenvolvimento Local do país, em 2019 e 2020, Certificado de Transparência de Boas Práticas Sociais Internacionais pelo Fomento. E do Núcleo Viçosa, somos Utilidade Pública Municipal, uma titulação aí que a gente tem desde 2012, um reconhecimento do município com o nosso trabalho que a gente faz aqui. Temos a premiação do Congresso de 2018, que tem um congresso que junta todos os núcleos do país, e o nosso projeto Amana, que depois a Isa vai estar contando um pouquinho, foi premiado como o melhor projeto da rede. E temos aqui umas outras questões de homenagens que a Prefeitura de Viçosa fornece para a gente. E aqui só contando um pouquinho da nossa sede. A gente tem uma sede na UFV, né, que a UFV é uma grande parceira nossa. A gente está inserido lá, temos uma casinha na nossa sede, onde a gente faz todo o nosso trabalho, os membros cumprem o horário de sede. Temos ali fora, que vocês podem ver, o módulo de captação de água de chuva, que é o projeto Amana que a gente faz. A gente usa a água da chuva para limpar a nossa sede, aguar as nossas plantinhas lá do nosso jardim. Aí só um pouquinho do nosso trabalho. Agora a parte do impacto dos nossos projetos, a Isa vai estar falando um pouquinho aí com vocês. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso impacto. Seguindo as diretrizes do Engenheiros Sem Fronteiras Internacional e através da Agenda 2030, a gente desenvolve nossos projetos através dos ODS. Os nossos eixos de atuação são educacional, gestão e empreendedorismo, infraestrutura e assistência básica e sustentabilidade. Com o cenário da pandemia, a gente teve muitos desafios, porque os nossos projetos eram todos práticos, devido ao nosso público-alvo. Então, surgiu a ideia de criar uma mentoria digital para microempreendedores que foram afetados economicamente pela pandemia. E esse projeto se chama o Prodinha. E a Cris, ela é coordenadora dele, ela também está aqui. Nós também temos os PROCAPs, que são programas de capacitação e aperfeiçoamento profissional. Nos PROCAPs, nós temos 2 projetos, que é o PROCAP Produção de Alimentos e o PROCAP Pequenos Reparos Domésticos. Nós temos o Amana, que foi premiado em 2018 como melhor projeto da rede, e ele é de captação de água das chuvas. Nós instalamos um módulo em instituições que têm pessoas com vulnerabilidade social ou em escolas municipais de Viçosa. Nós também temos o Produtos Caseiros de Viçosa, que ele busca melhorar uma fábrica alimentícia de Viçosa e aí gerar mais empregos, tanto na parte de gestão quanto na parte dos alimentos. Nós temos o Programa de Infraestrutura, que ele também foi criado durante a pandemia, ele foi escrito durante a pandemia, e nosso foco nesse momento é o CIACA, que é uma associação que abriga crianças e adolescentes em Viçosa. E nós vamos fazer uma reforma nesse local. A gente já realizou alguns projetos lá, como o Amana, nós fizemos uma horta também. E nós temos o Reciclamar e o Nosso das Engenharias, que foram projetos que ficaram mais parados por conta da pandemia. O Reciclamare, ele ocorria numa usina de triagem e reciclagem de Viçosa, e aí ele ajudava tanto na questão de organização quanto na questão de gestão dessa usina. E o Mostra das Engenharias, que a gente levava as engenharias da UFV para as escolas públicas de Viçosa. Então, a gente levava os projetos de extensão, era bem bacana. E aí também são alguns projetos que foram finalizados por nós. Essas são algumas fotos do PROCAP Produção de Alimentos e do PROCAP Pequenos Reparos Domésticos. Isso quando eles aconteciam de maneira presencial. E também aqui a gente tem algumas fotos do Reciclamare, do Amana, e esse que tem os carros é o Mostra das Engenharias.
Bom, continuando aqui já indo para a parte final, só falando um pouquinho aí dos nossos, que a gente espera dos nossos voluntários, né, os valores que a gente busca, que é empatia, ética, o profissionalismo, o altruísmo, o respeito e o trabalho em equipe. Aqui mais um pouquinho de fotos nossas em alguns momentos aí, de apresentação de artigos em congressos. O último congresso presencial foi em 2019 em Juiz de Fora. Cada ano tem um congresso do Engenheiros Sem Fronteira em algum núcleo, e é apresentado artigos e tal. Ano passado teve um também, mas foi online, né, infelizmente. E algum aqui dos nossos eventos, aqui é bacana essa foto de venda de copos. Aqui nos eventos universitários de Viçosa, a gente estava vendendo copos, e para evitar das pessoas usarem copo descartável, a gente baniu os copos descartáveis em festas e vendiam copos próprios para eles usarem durante as festas. Além de ser uma forma de a gente arrecadar recursos, diminuir um lixo assim absurdo, né? Os nossos principais parceiros atualmente é a UFV, a Prefeitura de Viçosa, né? Todos os quesitos, a Prefeitura apoia vários projetos nossos também, e a universidade são os principais. Aqui só um pouquinho que vocês podem nos apoiar, né? Quem quiser doando de maneira de uma pessoa física, pessoa jurídica, caso tenha alguém aqui também, né? É só entrar no nosso site, vou estar mostrando também, tem uma página lá que vocês podem estar doando por Pix, por depósito, tem várias formas, pelo PayPal, só para vocês conhecerem um pouquinho. Aí tem aí também as nossas redes sociais, tanto a nossa, do Núcleo Viçosa, e a do S Brasil, o Facebook, o Instagram, o site e o LinkedIn. Vocês podem estar seguindo, estar acompanhando o trabalho da Rede S Brasil e do S Viçosa também. E é isso a apresentação. Agora estamos abertos aí para o que vocês quiserem perguntar e conversar mais detalhes. A gente está fazendo assim que primeiro os três apresentem e depois a gente abre para o debate, né? Então, obrigado, Luiz e Isabelle. E vocês podem postar também links aqui no chat, links que podem ser interessantes, se alguém talvez quiser depois, né, dar uma olhada, se aprofundar, tá certo? Eu vou mandar o link do nosso site, que lá vocês têm acesso a todas as redes sociais. Ok, isso, obrigado. Tá. Então, Igor? Ô, pessoal, só vou colocar aqui, fugiu a aba da apresentação, um minutinho aqui. Sem problemas. E aí eu vou compartilhar a tela aqui com você. Ótimo. Bom, pessoal, boa tarde, tá? Obrigado aí pelo espaço, tá? Primeiramente. E... Opa, fugiu aqui a apresentação de novo, um minutinho. Difícil aqui. Boa, foi. Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde. Me escutam bem? Espero que sim. Sim, sim. Só falar, tá? Me chamo Igor Santos Melo, sou arquiteto urbanista, tá? Também não sou engenheiro, mas sou um técnico também, sou arquiteto urbanista e sou especialista em habitação de interesse social. Já trabalho aí com favelas, assentamentos precários há mais ou menos 5 anos e sou hoje coordenador de áreas sociais da Teto, São Paulo. E vou apresentar aqui um pouquinho do trabalho da Teto, um pouco do que a gente realiza de forma um pouco breve, tá? Em geral, eu apresento de uma forma um pouco direta e depois a gente pode melhorar isso debatendo após a apresentação, tá? Então, hoje a Teto, para quem não conhece, é uma organização que surge no Chile, no final dos anos 1990, e vem para o Brasil por volta de 2007, 2008, tá? A gente, em 2007, tem algumas ações, né, bem pequenas, e a partir de 2008, a Teto se formaliza como organização aqui no Brasil, né? Então a gente já está há mais de 12 anos, é um projeto muito conhecido pelas moradias de emergência, tá? Que eu vou procurar não vincular o trabalho do Teto só às moradias, porque de fato é a coisa que é nosso carro-chefe, é o que mais aparece, em geral,
nas publicações que envolvem a Teto, mas a Teto busca outros objetivos a partir de projetos como o da moradia, tá? Bom, a gente já mobilizou também mais de 75 mil voluntários aqui no Brasil ao longo desses anos. Dependendo do ano, a gente mobiliza só em São Paulo cerca de 10 mil voluntários, né? Então vai variando um pouco, a gente vem melhorando e ampliando a nossa atuação. Porém, agora, no momento de Covid, a gente teve uma redução desses números, obviamente, porque a gente deixou de fazer com tanta constância e com tanta massividade os projetos nas comunidades, tá? E aqui, só passando rapidamente aqui sobre o que o Teto, como o Teto se posiciona em termos de missão, valores, eu gosto de focar aqui no propósito. O Teto tem 2 propósitos principais. O primeiro deles é superar a situação de pobreza, ou ajudar a superar através de ações de moradia e habitat, e formar jovens voluntários através do vínculo com os moradores e moradoras da comunidade, né? Então, o Teto tem como princípio básico trabalhar com determinação nessas comunidades, e esse trabalho é feito com os jovens voluntários, sempre junto com os moradores, e aí você tem uma formação, um intercâmbio, uma sustentabilidade social no projeto e nas ações, que também tem um impacto em ação formadora, né? Um jovem, uma pessoa que entra em contato com uma realidade, depois quando ele vai estar no jantar de família, quando ele vai estar no Natal, quando ele vai estar na faculdade, provavelmente ele vai conseguir fazer uma leitura muito mais aprofundada e muito mais precisa do ambiente social que a gente está imerso, né, e a desigualdade como um todo. Tá? O Teto tem como pilares fomento ao desenvolvimento comunitário, promoção de consciência e ação social, que é um pouco dessa relação entre o voluntário e os moradores, incidência política, então um papel de advocacy, um papel de estar presente em conselhos estaduais, municipais e federais, e desenvolvimento institucional, melhorando continuamente as suas metodologias de trabalho, seus processos de trabalho, seus projetos, etc., para ter um melhor resultado nas entregas materiais junto às comunidades, tá? Aqui só alguns dados rápidos de qual que é a realidade que o Teto trabalha, né? Que é uma pesquisa que a gente fez logo quando o ambiente de Covid se agrava no Brasil, então há mais ou menos um ano. Então a gente foi fazer um mapeamento de, por exemplo, as condições de moradia das favelas onde a Teto atua, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um dado muito triste, né, e muito infeliz, que tem um tamanho médio de barracos nas favelas de mais ou menos 27 metros quadrados, né? Então provavelmente o tamanho da sala de algum de vocês, né? Quase metade desses barracos tem menos de 20 metros quadrados, né? Quase metade dos barracos, a gente está falando de uma pesquisa aí que conversou com quase 500 famílias, né? E a gente tem um número alarmante também, que são quase 10% dos barracos tem menos de 10 metros quadrados. Então, mais ou menos o tamanho de um banheiro aí de uma casa média, de um brasileiro médio. Aqui a gente também tem 15% dos moradores sem registro no cadastro único, né, no CAD único, e aqui um número que eu trago, né, que apesar de a gente ter uma renda mensal de R$260, isso antes de o ambiente de Covid se agravar ainda mais, né, então, segundo o Data Favela, todas as famílias tiveram, 90% na verdade, tiveram uma depreciação de renda, então esse valor de R$260 é menor hoje. A gente tem aqui um número que 50%, mais ou menos, das favelas onde a Teto atua, os moradores têm uma renda per capita menor do que R$100 mensais. Aqui também um pouco das faixas, né, etárias, então aqui a gente percebe que temos mais de um quarto da população nas favelas de crianças em primeira infância, né, de 0 a 9 anos, e você também tem um coeficiente significativo de idosos com 60 anos ou mais. Aí no caso a gente ressaltou esse número por conta de ser o grupo de risco da Covid. Bom, mas o que a Teto faz no fim das contas, né? O Teto faz caso, o Teto faz projeto. Então, toda vez que me perguntam, para mim a Teto faz 2 coisas, né? Que é o fortalecimento de capital social, comunitário e autogestão, e o segundo ponto é o desenvolvimento de iniciativas de moradia e habitat. O capital social digamos que é a rede
que a gente tem como cidadão, né? Então, meus amigos, as pessoas que eu conheço, por exemplo, conheço o Kleber, conheço o Cristiano, conheço alguns de vocês, essa minha rede social faz com que eu tenha mais chances, mais condições de fortalecer meu capital financeiro e cultural, né? Então, se eu conheço pessoas que são professores universitários, ou são universitários, são doutores, enfim, fundaram uma startup, coisas do tipo, é uma rede influente que tem um impacto num sistema como o nosso, um sistema capitalista, que facilita com que eu me reproduza como cidadão, né? Porém, quando você é um morador de comunidade, um morador de favela, provavelmente não, com certeza, seu capital social é mais reduzido, porque você tem uma rede que é constantemente, digamos, negligenciada, tem menos acesso à saúde, educação, etc., que faz com que, por exemplo, uma criança, um jovem, adolescente de uma comunidade tenha muito menos referências ou potencial de crescimento a partir da sua rede, ou seja, ele não tem um pai que lê todo dia, ele não tem um primo que viajou para o exterior, ele não tem um tio que fala inglês, então toda essa influência da rede dele, né, ou não influência, faz com que ele tenha menos condições de se reproduzir como cidadão. Então, no fim, o Ateta entende que isso é um grande nó do nosso sistema, que faz com que a desigualdade seja sistemática, né? As pessoas que têm um capital social bom, né, falando em termos qualitativos, têm mais chance de, entre aspas, vencer na vida, enquanto alguém que mora numa comunidade, por toda essa sistemática, tem menos chance de vencer na vida. Porém, a gente entende que há, digamos, uma chance, né? Uma chance que seria um capital social comunitário. Então, cada pessoa como indivíduo, cada morador de favela como indivíduo tem esse capital social precário. Porém, a comunidade unida, a comunidade organizada, tem uma potência que faz com que ela, como comunidade, consiga se reproduzir ou tenha mais condições de se reproduzir na sociedade como cidadãos. Ou seja, um morador só de comunidade batendo na prefeitura, reivindicando seus direitos, provavelmente vai ser menos ouvido, vai ter menos chance de ser ouvido. Porém, 300, 600, 1.000 pessoas se articulando, as chances aumentam significativamente. Então, fortalecer as capacidades comunitárias para teto é uma forma de favorecer com que a comunidade tenha mais instrumentos de se reproduzir, né, e de lutar pelos seus direitos. E, bom, esse conceito de capital social comunitário não é da Teto, né? A gente vai fazer uma síntese a partir de, sobretudo, dos conteúdos da CEPAL, né? E a gente vai chegar em quatro tipologias de capital social, digamos assim, que são identidade, organização, participação e articulação com redes. Então, a Teto, através dos seus projetos, tenta fortalecer essas quatro coisas, porque para a Teto, o projeto é uma forma, uma ferramenta de fortalecer isso. Por quê? A gente pode entregar uma horta, a gente pode entregar uma moradia, uma associação de moradores, né? Só que a matéria tem um ciclo de vida, né? Não é perene, não é eterna. Porém, essas questões imateriais e subjetivas podem fazer com que cada cidadão consiga se reproduzir ou que a comunidade consiga se fortalecer. Então, para Teto, identidade é pertencimento, confiança e solidariedade, ou seja, um morador que não se identifica no lugar onde ele mora, ele tem muito menos chance de fazer algo ou de, digamos, tentar lutar pela sua comunidade, porque ele não se identifica com aquele local, não tem uma sensação de pertencimento, ele não confia no vizinho, ele não confia na liderança comunitária. Então, quando ele consegue criar esses laços de pertencimento e solidariedade de grupo, ele se identifica mais com o território, e para Teto isso é uma capacidade comunitária relevante. Organização comunitária, né, que é tomada de decisões, objetivo comum e coesão, se assemelha muito com participação comunitária, né, que entra nos temas de cooperação, ação coletiva, trabalho em equipe, que no fim é a comunidade se organizando e participando em espaços comuns para, digamos, pleitear, deliberar questões e projetos relevantes para aquele território,
e, por último, articulação com redes, porque a Teto entende que para a comunidade se desenvolver, ela não precisa estar conectada só com a Teto, não deve, na verdade, estar conectada só com a Teto. Ela tem que estar se conectada com o poder público, tem que estar conectada com as universidades, tem que estar conectado com outras organizações, porque o que a Teto não consegue fazer, a Teto faz moradia e habitat, mas não faz saúde, não faz educação, não faz cultura. Então, outras organizações, e principalmente o poder público, precisa estar articulado para que, de fato, haja esse desenvolvimento comunitário como conceito e como dimensões. Tá? Então, aqui, depois eu posso compartilhar essa apresentação, mas aí, sendo bem breve também, o trabalho da Teto se baseia, então, nessas 5 etapas, né? É um início onde a gente identifica esses territórios a partir de georreferenciamento, trabalhando com cartografia. A partir disso, entendendo que há um interesse de trabalho comum, ou seja, a Teto quer trabalhar com a comunidade quer trabalhar com a Teto, a gente forma o que a gente chama de mesa de trabalho. Essa mesa de trabalho é uma composição entre voluntários e moradores que passam a desenhar, que passam a discutir soluções para os seus territórios, né? E aí a gente tem uma ferramenta na mesa de trabalho que chama Olhar Participativo, que é uma espécie de assembleia onde os moradores vão colocando e priorizando demandas relevantes para o território. Então, a partir dessa priorização e dessa chuva de ideias, a gente consegue identificar demandas que vão desde uma pavimentação até a moradia, passando por temas de regularização fundiária, de problemas jurídicos, de questões culturais, educacionais, e aí, a partir dessa priorização, a Teto consegue perceber, identificar o que a gente consegue, como instituição, fazer, ou seja, a gente consegue fazer rua, a gente consegue fazer moradia, a gente consegue fazer horta, pô, mas educação, saúde, nós não conseguimos, então precisamos conectar com outras instituições e organizações que façam esse trabalho e que consigam, utilizando um instrumento da Teto, favorecer e desenvolver os seus processos de trabalho junto com a comunidade. A partir, então, dessa definição, a gente vai para a ação, ou seja, a gente faz as coisas, assim como os colegas falaram, a gente acredita muito que, além de iniciativa, a gente precisa ter terminativa também, precisamos fazer as coisas, até nos seus primórdios, né, nos primeiros textos que vão fundar a instituição, a gente fala muito que existe uma conexão que só é produzida a partir do trabalho em conjunto, quando eu estou ali com os moradores, olhando no olho, suando junto, fazendo a coisa acontecer, se cria um laço que é tão subjetivo, né, mas ao mesmo tempo tão profundo, que faz com que a gente consiga evoluir, desenvolver ainda mais o trabalho, né. E aí depois a gente avalia, claro, esse projeto, identificando se foi um projeto, uma ação bem executada e o que a gente pode melhorar para poder realizar novos projetos no futuro, tá? E aí o Teto foca em 4 temas de trabalho, especificamente, né? Acesso à terra, moradia, acesso à água potável, saneamento básico e energia elétrica e infraestrutura comunitária. Então, a gente trabalha nesses temas, né? Então, a Teto foca muito em soluções do que a gente chama de moradia e habitat, entendendo que só a casa não resolve, né, quase nenhum problema relacionado ao um ambiente precário, né? Porque a gente entende que é necessário, para além da moradia, outros fatores para uma reprodução cidadã. Bom, e aqui alguns dos projetos, tá? Aqui a gente faz projetos de captação de águas pluviais em moradias, não só da Teto, mas qualquer moradia das comunidades, né? Então, é um projeto que a gente intensificou ele agora no ambiente de Covid. Então, a gente entregou aí quase 50 captações de água em diferentes comunidades, né? São, em média, 6 pessoas beneficiadas a cada 1.000 litros, né? A gente utiliza uma capacidade maior de armazenamento, em geral, para sedes comunitárias ou para casas com uma área de telhado maior, né? Mas a gente faz também individualizado, com uma parceria com uma outra instituição que chama Casológica, utilizando também um sistema sustentável de captação de água. Tá? A gente realiza essas hortas comunitárias em diferentes comunidades também, entendendo que é uma ferramenta importante para o desenvolvimento comunitário.
Eu gosto de usar essa foto e esse exemplo, porque esse menininho da foto, quando a gente estava fazendo o projeto, e aí eu acho que tenta explicar um pouco o que é o capital social que eu comentei, né, o capital social comunitário, né, e como que o projeto, com a sua subjetividade, às vezes tem um impacto maior do que com sua objetividade. Então esse menininho, ele era bastante ansioso, né, e a gente estava plantando as mudas, e ele tentava plantar, mas ele amassava, né, as crianças, enfim, não conseguia plantar porque ele amassava a plantinha e ela morria. E aí a mãe dele começou a ficar perto dele, né, e falar, não, faz assim, tem que tratar com carinho, tem que colocar ela devagarzinho. E aí ele começou a colocar e percebeu que ele conseguia colocar assim com calma, né, e colocou várias mudinhas, né, quase metade de um canteiro foi ele que fez. E aí eu estava de longe observando isso e fiquei pensando, poxa, o quanto uma ferramenta como essa na primeira infância, como uma horta na frente de casa, pode fazer com que uma criança tenha menos chance, por exemplo, de potencializar uma questão de ansiedade, né, que pode, lá na frente dele, prejudicar ele na escola, gerar déficit de atenção, e não que a horta em si vá resolver o problema da fome ou o problema dessa família, mas que essas pequenas coisas, pequenas particularidades do projeto, quando bem pensadas, pode ter um impacto que a gente não consegue mensurar, não consegue medir, né? E aí foi, enfim, uma hipótese que eu criei que, pelo menos, me ajuda a tentar exemplificar o que seria esse pequeno capital social, comunitário, que vai sendo estimulado nessas pequenas ações, né? Então, uma pessoa da comunidade menos ansiosa, ela tem mais chance, na verdade, de lá na frente ter um pouco mais de sucesso nos estudos, ou profissional também, né? Banheiros comunitários e sedes comunitárias, né? A gente gosta muito do projeto das sedes, porque acredito que é uma ferramenta muito relevante para a organização comunitária. Em geral, as comunidades não têm um espaço fixo fácil de ser utilizado, né, para que elas possam desenvolver atividades culturais, etc. Né? Então, e também atividades de organização, assembleias, documentação comunitária. Então, aqui foi uma sede que a gente construiu em Ribeirão Preto, tá, com banheiro aqui, aí tem a torre de água lá atrás, né, tem um sistema de esgoto que alimenta outras casas aqui da comunidade, a captação de água de chuva, enfim, essa sede foi também feita com um telhado que reciclou 120 mil caixinhas de leite, caixinhas longa-vida, na verdade. E é o projeto das moradias, que é um projeto muito conhecido, é um projeto que a gente se orgulha muito, né? A gente atua e tem muita excelência nesse trabalho. São moradias de madeira, quase sempre por conta de uma questão jurídica nas comunidades. A gente ainda tem muita dificuldade de avançar em projetos definitivos aqui no Brasil por conta de uma questão fundiária. Tá? Aqui é uma ponte que a gente construiu na comunidade Fazendinha, em Osasco, tá? Dando aqui mais um exemplo, aqui uma outra sede comunitária com painéis de fibrocimento, na comunidade Porto de Areia, aqui a Cleide, ela tinha acabado de conseguir essas doações, hoje aqui a sede está toda pintada por dentro, tem lousa, é uma escolinha e uma fabriquinha, onde as mulheres também fazem essa fabriquinha de mulheres que elas trabalham com artesanato, com garrafas PET, tampinhas de garrafa. Aqui por dentro do Centro Comunitário da Comunidade da Paz. Aqui a gente explicando, a gente está executando um projeto de rua, de pavimentação, um projeto mais complexo que a gente está fazendo na Zona Norte de São Paulo. Aqui uma etapa de desenho participativo, de discussão participativa com a comunidade, então a gente levou impresso o projeto, as coisas que a gente tinha pensado, e foi discutindo com os moradores, e os moradores com muita expertise de obra, sabem executar, às vezes, as coisas com economia de material, enfim, tem muito o aspecto da técnica construtiva bem latente, eles somaram muito com o projeto, e o projeto, obviamente, melhorou com o aporte comunitário. Escadaria, né, aqui a dona Miriam, da Verdinhas, também pintando a sede comunitária da comunidade. E, bom, aqui um pouco de quem confia no trabalho da Teto, quem trabalha com a gente, né, Gol, Azul, a Bácia, a Guedal, são grandes parceiros que a gente tem, tá? Todo mundo pode ser um doador da Teto, entrando no teto.org.br, lá tem um clique para ser um amigo da Teto,
tá? A gente está com uma campanha agora, que vai sair agora no começo de abril, que é a coleta, que é uma campanha que a gente vai fazer online, geralmente a gente faz nas ruas, mas em função da pandemia faremos online, que também é de arrecadação de recursos. A Teto se sustenta, né, a sustentabilidade financeira da Teto é a partir de doação de pessoa física e jurídica. A gente não tem nenhuma fonte de captação de recursos diferente dessa atualmente, então qualquer aporte é bem-vindo, pode ser uma doação pontual, tá? Ou uma doação mensal, sendo um amigo da Teto, só entrar no teto.org.br, tá bom? Enfim, eu fica aqui meu convite para que todo mundo pise na lama, tá? A Teto e eu acreditamos que precisamos estar no território. Eu acredito muito que a pobreza é uma questão sinestésica, então a gente entende, compreende de fato os nós sociais, as dificuldades, o tamanho do problema social, pisando na lama, sentindo o cheiro, ouvindo o barulho, olhando nos olhos das pessoas, tá? Não, enfim, o aporte teórico é fundamental, claro, para o nosso trabalho, e eu tentei explicitar um pouco isso, mas nada substitui o pisar na lama, lembrar do porquê que a gente está lá, lembrar das pessoas que estão com a gente. Eu coloco, lembre das mães, porque, enfim, sempre que eu estou numa comunidade, vejo a solidão de muitas mães, muitas vezes abandonadas, com seus filhos, em barracos precários, pouco empoderadas. Acredito que seja talvez o elo da ponta mais fraco e que tem muito potencial, são mulheres, pessoas incríveis, e que se a gente inclui elas nos projetos, se a gente inclui as pessoas nas nossas atividades, se a gente conhece elas pelos nomes, se a gente empodera de fato e se preocupa e se debruça nisso, a gente com certeza está fazendo uma mudança que é muito menos imaterial, muito menos material e mais imaterial, muito, enfim, a subjetividade do projeto é fundamental, tá bom? Obrigado, e aí a gente pode discutir aí, debater o que for necessário, fico aberto a dúvidas, espero que tenha sido produtivo. Eu falo meio rápido, tá? Às vezes sou meio confuso, mas espero que não tenha sido ruim, não. Então, obrigado a todos os apresentadores. Eu acho que foram 3 experiências bem interessantes, né? E a gente, quem quiser postar ainda links, Igor, né? Você, não sei se quer postar alguma coisa também. O pessoal da Engenharia Sem Fronteiras já postou. E do PSP, não sei, vocês também já postaram a web, né? Onde tem o vídeo e outras coisas. As 3 experiências têm, abrindo agora para o debate, né, as 3 experiências têm questões em comum que a gente vê, né, que trabalham diversas vulnerabilidades e necessidades urgentes da nossa população, né, dos diversos grupos no Brasil, linkando com a tecnologia e a engenharia, né. Então, vai desde a renda, né, tem projetos de renda da ESF, até questões de infraestrutura, né, por exemplo, a questão da água, tanto a ESF quanto a própria Teto, e a Teto vai mais ampla nessa coisa do habitat, né, até a PSP, que ataca essas questões de comunicação e informação, acesso digital, direito, né, direitos digitais, a inclusão digital, né. E é interessante que a gente vê muito forte a questão de construir um sentido de comunidade, né? Então, não é só tecnologia, né? A universidade chega lá, ou a organização chega lá e traz uma solução, mas criar um senso em que as próprias comunidades saem de uma postura individualista e passiva, né? E construam direitos, desejos em conjunto, linkando sempre, no caso de vocês 3 organizações, linkando com questões tecnológicas, né, que é o nosso foco aqui. Então, eu estou abrindo agora para o debate, e se alguém gostaria de colocar algum comentário, fazer alguma pergunta, fique à vontade.
Então, está todo mundo tímido, então, enquanto vocês vão pensando, eu gostaria de colocar qual é a maior dificuldade de construir essa coisa de comunidade, né? Construir esse sentido de comunidade, ou, né, fazer essa coisa de motivar as pessoas, dizer, poxa, mas juntos a gente pode muito mais, fazer coisas muito mais interessantes, resolver problemas coletivos e até mesmo facilitar oportunidades individuais a partir do grupo. Então, aqui, vou falar, dá licença. Aqui na nossa, eu estava falando, né, comentando isso com o Marquinhos, rola uma coisa que a gente está inserido, né, na comunidade. Então, isso fica bem claro para a gente as dificuldades, que às vezes é tipo, o João brigou com o André, sabe? Tipo, são coisas nesse sentido, porque são pessoas. Né, a gente sempre morei na cidade, então existe uma divisão de classe mesmo, bem óbvia na cidade, né? Então você vai para uma favela, você faz uma ação, você coloca o seu ideal ali e depois você volta para sua casa e a sua vida permanece. Aqui a gente nunca sai, sabe, de campo. A gente está sempre em campo, assim. Claro que existem várias realidades e várias relações e vários territórios dentro de um mesmo território, né? Mas a gente está sempre aqui, e essa coisa de não sair faz a gente ter que sempre ter esse olhar muito cuidadoso para, tipo, quem que a gente vai falar isso, que jeito que a gente vai falar isso, ou, tipo, tira o roteador ali, põe para cá, porque as pessoas não se dão com tal. Então, no fim, são questões que, sei lá, talvez fosse uma terapia de grupo que fosse necessário para, tipo, sabe, lidar, porque são questões pessoais, né? A gente não vai gostar de todo mundo porque, tipo, porque tá na nossa comunidade, isso é meio como vocês não devem gostar de todo mundo nos seus meios, sempre tem relações e amores e várias coisas que vão, tipo, quebrar as pernas, assim, né, da ação. Aí a gente tem que começar a achar pontos em comum para mostrar que se a gente precisa alguma coisa a gente precisa fazer junto, né? Eu acho que isso é sempre um desafio constante, assim, aqui. Quer falar alguma coisa, Maria? Bom, eu acho que concordo muito com a Marcela. Lidar com as pessoas é a grande dificuldade ali, né? Eu acho que não tem nada de romantismo quando a gente fala de comunidade, de tentar desenvolver comunidades. É um problema muito difícil, assim, porque, por exemplo, a gente conversa muito aqui, por exemplo, a gente quer dar, digamos, responsabilidades para os moradores, assim, digamos assim. Só que tem uma moradora que tem 4 filhos, né? Tem uma moradora que cuida dos netos. Então, como que às vezes ela tem dificuldade em executar determinadas questões, isso é algo que impacta no projeto, mas parte da nossa sensibilidade também. Poxa, preciso adaptar algumas questões para passar por uma moradora que tem esse perfil. Aí tem, por exemplo, a gente estava entregando cestas básicas numa época para ajudar no período de Covid, e teve moradores que ficaram responsáveis pela entrega das cestas. Só que os moradores, eles entregam para as pessoas que estão mais próximas à casa dele, assim, né? E aí, quando você vai executar o projeto, você percebe que criou-se um monte de atrito entre diferentes moradores da comunidade, porque a cesta não foi para um canto, foi para outro, você está roubando cesta, e aí tem morador que não participa da reunião porque não gosta de fulano. Então, tem todas essas dificuldades, é super difícil de lidar com essas pequenas particularidades. Isso, como a gente trabalha com voluntariado, tem muita questão, às vezes, de desmotivação, às vezes o projeto está muito lento, o morador para de ir na reunião, enfim, é difícil isso, porém eu acho que a ideia de tentar, por exemplo, ter um foco como o Teto tem na questão do capital social, né? A gente consegue, por exemplo, focar em determinadas partes do projeto em identidade. Vamos começar primeiro fazer uma questão de identidade como um gatilho para que os moradores tenham uma relação melhor entre eles, para que ao longo do projeto eles consigam se unir mais, sabe? Então, questões que vão melhorando o andamento do projeto, digamos assim. E assim, quando a coisa está acontecendo, mais visual, assim, sabe? É uma coisa mais, digamos, bonita de ver quando a coisa está acontecendo, mas esse pré-atividade, essa organização, lidar com esses conflitos, é uma questão muito desafiadora, assim, em geral,
questões, as relações políticas que os moradores têm entre si, as relações entre de poder que tem na comunidade, então questões relacionadas ao tráfico, às vezes alguma influência de poder público, enfim, são questões bastante complexas, depende muito do porte da comunidade, depende do quanto você está no território também executando projetos, mas, enfim, um pouco só uma reflexão aí, mais do que uma resposta sobre algumas dificuldades e possibilidades também. Legal, obrigado aí para vocês. Já surgiu uma outra pergunta, eu acho que seria interessante já passar para a próxima. Mas talvez os Engenheiros Sem Fronteira responderem, né? Eu não sei, vocês querem se manifestar a respeito dessa? Não, só vou complementar, porque a Marcela e o Igor já falaram aí coisas que eu também falaria, então assim, faz todo sentido, mas uma coisa que é interessante, que assim, dentro da nossa rede, a gente está aí em 57 cidades, como que mesmo a gente sendo no mesmo movimento, cada núcleo em cada cidade tem várias diferenças enormes, assim, sabe? Uma coisa, assim, muito interessante. Todo mundo está seguindo o mesmo caminho, mas umas diferenças, assim, próprio cultural mesmo, né? Já que o Brasil é muito grande, cada região de um jeito totalmente diferente. Isso influencia no trabalho também, sabe? Uma coisa também que eu queria falar, que, especialmente de Viçosa, né, que é onde a gente está, e a gente, como estudante de uma universidade pública, que é uma divisão enorme aqui numa cidade pequena, né? Viçosa tem 80 mil habitantes, mais ou menos. É uma divisão muito intensa entre a universidade e a comunidade, e o resto das cidades, sabe? As periferias, as escolas que a gente vai com a amostra de engenharia, que são as mais afastadas, estudantes, moradores do ensino médio, aqui de Viçosa e tal, vem a UFV uma coisa muito longe, sabe? E tá do lado deles, está na porta deles. E a gente que é de fora, gostou de outra cidade, a Isa também, a gente veio aqui para estudar, né? Tá muito mais acessível. Então, assim, quando a gente vai chegar lá nas comunidades, igual o Igor falou, colocar o pé na lama, né? E lá a gente vê as coisas, que do lado da nossa casa, aqui pertinho, tem pessoas que não fazem ideia do que é uma universidade, acha que paga, acha que, tipo assim, é fora do comum. Até professores, os próprios professores das escolas públicas também. É uma distância, assim, fora do comum, que é o nosso objetivo, né? A gente que vem do terceiro setor, vem tentar suprir o que o Estado ele não quer fazer. Ele não é que não quer, né? Ele não consegue fazer, às vezes também não quer, né? Em alguns casos. É mais isso que eu queria complementar dessas diferenças. E uma coisa interessante também, rapidinho, que o Igor falou aí, dessas diferenças na própria comunidade que eles atuam, né, das intrigas entre eles. Esse projeto nosso do Produtos Caseiros de Viçosa, que é uma padaria comunitária, ele tem uns 2 anos que ele está rodando, que toda hora muda a ideia dele. E uma das coisas que aconteceu no passado aí, que a gente ajudou uma padaria comunitária que já existia, se não me engano, tinha 15 pessoas associadas, era uma associação numa comunidade aqui, e a gente vindo com tudo para ajudar, até que depois deu problemas internos lá, briga entre eles, e a gente não conseguiu fazer nada, a gente teve que mudar os planos. Então, assim, aí isso me fez lembrar quando o Igor comentou aí que tem questões entre eles que a gente não consegue ajudar, a gente está aqui para ajudar, mas não adianta ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então, é só esse comentário também que me fez lembrar. Não sei se a Isa quer complementar alguma coisa. Isa, você quer falar? Eu quero falar rapidinho. Quanto a essa questão que você falou do mostra, é muito louco isso, que às vezes eles não sabem o quão importante aquilo é para eles, porque eles não tiveram acesso àquela informação. Poxa, a UFV está muito perto deles, mas eles acham que não são parte daquele local. Então, é bem complicado ver isso. Eu lembro que eu fiquei bem triste assim, de ver. E também eu gostei do caso que o Igor citou, da horta, porque às vezes a gente faz o projeto pensando no objetivo dele ser algo material, mas às vezes você está perto daquelas pessoas, você está mostrando aquilo para elas é muito maior do que o que você vai entregar para elas. Super interessante aí essas contribuições de todos vocês. Assim, só uma reflexão, né? Conflitos existem, né? E todos vocês já têm uma experiência com isso, e aí a Marcela falou de terapia, de grupo, o Igor tem aí as ferramentas também de trabalho em conjunto, e
Assim, às vezes eu acho que é uma questão também de estudar a mediação de conflitos. Realmente estudar e levar isso a sério, porque faz parte, né? Então, é uma coisa que às vezes uma entrada um pouco mais profissional, mais elaborada, ajuda a mediar as diferenças, a deixar um escutar o outro, né? A gente está cansado de extremismos na nossa sociedade, né? É muito ruim os extremismos. Mas, assim, esse bloco foi super interessante. Agradeço as contribuições e gostaria de colocar aqui a pergunta da Josélia. Josélia, você quer mesmo falar ou eu leio? Tá, a Josélia postou aqui no chat. Então, eu vou ler aqui como estão as atividades na pandemia, principalmente do Portal Sem Porteiros, que tem que ajudar as pessoas a se adaptarem ao sistema de atividades à distância num local com problemas de acesso à internet. Pandemia, gente. Pandemia. Então, aqui foi uma loucura, porque logo que começou a pandemia, a gente se sentiu completamente responsável por conectar todo mundo. Então, foi, meu Deus, a gente tem que ampliar a rede, porque a nossa rede chega em alguns pontos, mas a gente não acessa o bairro inteiro, né? E aí foi essa loucura, tal, aumentamos um pouco, até hoje estamos aumentando, assim, mas a gente sentiu esse um pesão, assim, na gente. E depois veio essa coisa da gente proporcionar ferramentas para a escola, só que a gente foi percebendo que o buraco é bem mais embaixo, né? Isso ao longo de outros trabalhos também que a gente faz. A gente tem feito coisas online, a gente está fazendo um trabalho também com as mulheres de uma associação indígena na Amazônia. Mas, enfim, tem essa coisa do tipo, a gente tem que... É muito mais profundo, né? Não é só tipo, usa aqui o Google Classroom. Tipo, é um pouco... É uma discussão que vai mais longe, assim. Então, a gente tem preferência por ferramentas que não são esse mainstream, né, das ferramentas, para descentralizar um pouco isso. A gente está... então, a gente começou a levantar discussões, falar isso que a gente pode fazer, né? A gente fica aqui, venham, tipo, se vocês precisarem, a gente está aqui para responder questões, e a gente começou a levantar mais as discussões. Então, a gente fez bastante podcasts, nesses podcasts tem muito voz de mulheres daqui do bairro, então uma pessoa ia na casa das outras mulheres, entrevistava, aí já é uma troca de ideia, já são coisas que vão se construindo assim, né? Mas a gente parou um pouco as nossas atividades com como a gente idealizava mesmo, né? Que era sentar em grupo e trocar conhecimento. Aí agora a gente tem que... Aí não dá para fazer reunião digital, aqui é, tipo, bem incabível. Mas a gente tem uma diferença de contexto, né? Porque a gente ainda pode se ver, né? A gente está em lugar aberto agora mesmo, né? Tipo, a gente usa máscara, fica num lugar aberto, a gente consegue ver uns aos outros, assim. Mas as ações estão correndo, assim, diferente do que era o esperado, mas mais fomentando essa discussão, assim, do o que acarreta estar online o tempo todo, segurança da nossa informação, sabe, mesmo, assim. E como que você está usando essas ferramentas que são. Então, tipo, internet, para a maioria das pessoas é WhatsApp, Facebook e Instagram. E aí agora começa a ter o Google, tipo, e aí quem que vai saber mexer por detrás dessas ferramentas, sabe? Quando que essas pessoas que estão em lugares mais afastados e vivem outra realidade, então por isso carregam outros tipos de conhecimento, vão ser capazes de criar essas tecnologias também, porque eu tenho certeza que as tecnologias seriam diferentes se fossem outras pessoas que criassem, né? Tipo, é sempre o mesmo padrão de pessoas criando as tecnologias, né? Então, tipo, e nesse novo contexto, como que a gente poderia fazer? A gente está um pouco alimentando a discussão para quando abrir a gente poder fazer as coisas mais na prática, assim. É isso. E o Marquinho trabalhando muito sempre, ele vai lá e continua nas instalações, né? Legal, Marcela. Quem mais? Pandemia. Bom, a gente fazia muitos projetos massivos, que nem eu falei, então fazíamos, por exemplo, mutirões de moradia de 40 moradias, 30 moradias ao mesmo tempo. Isso mobilizava aí quase 500 pessoas por atividade. Além disso, era uma porta de entrada de recursos para a organização. Ou seja, com a pandemia a gente se deparou com essa crise e começamos a, digamos, intensificar esses outros pequenos projetos que mobilizam um número menor de pessoas, né? Então, entre 3 e 10 pessoas, a gente consegue executar desde horta até ruas,
né? Porque são projetos individualizados, então não precisamos fazer mais um mutirão com muitas moradias e muitas pessoas ao mesmo tempo, o que possibilitou com que a gente conseguisse produzir, né, continuar realizando muitos projetos junto às comunidades, claro, com intensidade menor, ainda tendo que parar por alguns longos períodos em fase vermelha, em fase laranja, mas em fase amarela a gente ainda estava atuando aqui em São Paulo, pelo menos, sempre monitorando as regiões com mais intensidade da pandemia, mas precisamos mudar um pouco essa massividade para individualidades, mas mesmo assim fazendo projetos seguindo todas as diretrizes que eu apresentei, que a gente tem, seja massivo ou não. ESF? Então, tudo que a gente tinha planejado no início do ano passado, foi tudo assim, do nada veio uma pandemia, né? Acho que a vida de todo mundo do nada mudou, né? E muita coisa que a gente queria fazer, a gente não fez. E a gente foi tentando trabalhar na medida do possível. Igual a gente aqui, especialmente de Viçosa, como é formado por estudantes, então os estudantes foram todos, a maioria, para outras cidades, para onde as famílias moram e tal. Então, além da dificuldade da pandemia em si, de não poder fazer as coisas presencialmente com tanta facilidade, muitos dos nossos membros não estavam em Viçosa. Então, ficou muito mais complicado. A gente foi trabalhando na medida do possível. Em outubro, que começou a ter uma fase aí mais amarela aqui também, a gente conseguiu fazer algumas coisas presenciais, instalar um módulo lá do Amana, e agora, novamente, ficou totalmente restrito. E o nosso maior dilema aqui, que foi no passado, a gente ficar pensando o que a gente pode fazer. Aí a gente criou um novo projeto, que até a Isa contou, que é o ProDime, então uma mentoria para microempreendedores, especialmente os que foram afetados na pandemia, e ela é totalmente online. Então, a gente pensou por esse lado, tentar ajudar os microempreendedores que tiveram que se reinventar, pessoas que nem eram também passaram a ser, né, para tentar alguma forma de renda aí. Então, foi o principal projeto nosso que rodou aí ano passado e vai rodar em ano. E tem essa parte de educacional nossa, fica mais complicado porque tem que ser tudo online. Só que o que a gente quer atingir são pessoas das periferias, as mais de distância, que tem mais difícil acesso à internet. A gente ficava nesse dilema também, como a gente vai fazer as coisas online se a gente não consegue atingir o que a gente quer? Que antes era presencial. Então, a gente está ainda nesse dilema, não é um negócio muito fácil, e a gente vai tentando fazer na medida do possível o que o Covid, ele permite para a gente, e depois do pós-pandemia, ainda vamos ter muito mais trabalho, né, para todos nós aí. A crise social e econômica que vem vindo vai ser muito grande. Isabelle, quer falar? Não, foi o que o Luiz falou mesmo. Ok. É isso mesmo, gente. É uma crise devastadora e para nós brasileiros esse momento é muito, muito difícil, né? Inclusive a gente olhando para todo mundo do jeito que a gente está hoje. Mas assim... O Fábio está com a mão levantada, Kleber. Cristiano? Não, o Fábio está com a mão levantada. A Fábio, pode falar. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, ouvi-los, ouvir as ótimas iniciativas. Eu sou professor do ITA, sou membro do Lab CTS, e é muito bom aqui encontrar o Marquinho, a Marcela, lembrar que nós, lá no passado, levamos os nossos alunos, né, em 2018, estivemos lá 2 vezes com as turmas nossas, primeiro e segundo semestre. Uma pena que a gente não pode fazer isso agora, mas espero que logo a gente consiga fazer. Na verdade, eu tenho uma pergunta, que foi feita uma pergunta muito importante, que é essa questão do espírito comunitário, mas, por outro lado, também é importante para essas iniciativas, né, que a gente está falando aqui de tecnologias engajadas, que é justamente o conhecimento técnico, né. Tenho aqui alguns alunos meus participando do encontro de hoje. Eu queria saber de vocês, principalmente, acho que do Teto e do Engenheiros Sem Fronteiras, quais são as iniciativas que vocês realizam, como vocês tentam incentivar e atrair os jovens estudantes das engenharias, dos cursos técnicos, para compor esse trabalho, para realizar esse trabalho. Então, a gente precisa ter esse espírito comunitário, é fundamental, e a gente precisa ter esse conhecimento técnico profundo também para promover essas ações.
Então, eu gostaria de saber de vocês quais iniciativas são essas, né, e como os nossos alunos, os alunos de engenharia, podem chegar até vocês e participar dessas ações. Então, aqui, especialmente em Viçosa, a gente está inserido dentro da universidade, né, da UFV, e iniciativas de projetos de extensão tem várias, né, a UFV tem diversas empresas júnior, tem a Enaxo também, que tem aqui também, tem diversas alternativas aí que as pessoas podem estar fazendo além da sala de aula. E como a gente tem essa tradição, a gente é um pouco mais antigo aqui, desde 2010, acaba que a gente é conhecido por ter essa excelência nos nossos projetos, na nossa gestão, na nossa organização, muitos professores envolvidos, orientando, então isso que acaba incentivando, né? No nosso processo seletivo, que costuma acontecer 2 vezes ao ano, é assim, recorde de inscrição, se for comparar com outros projetos aqui. Então acaba que essa tradição mesmo que a gente vai criando aqui internamente na nossa comunidade acadêmica, sabe? E como os estudantes aí podem participar também, é só procurar um núcleo mais próximo, né? Tem o núcleo do Rio de Janeiro, tem processos seletivos aí que vão sendo abertos, o núcleo que estiver mais próximo, eles podem estar participando. Basicamente é isso. Aqui em relação a teto, a gente tem duas grandes formas, assim, né? A inscrição para os mutirões, para as atividades, que mobilizam muitas pessoas, a maioria jovens, mas aí não tem tanto um filtro relacionado a áreas mais técnicas, né? Então, um evento de moradias, um mutirão de moradias, a gente abre a inscrição online, as inscrições são públicas, e as pessoas se inscrevem, e a grande maioria são pessoas ligadas às áreas de arquitetura e engenharia. Porém, a gente tem uma área de universidades dentro da instituição que faz a ponte com algumas universidades para, por exemplo, pegar algumas expertises instaladas nessas universidades. Então, por exemplo, um projeto de pavimentação, a gente não tem um topógrafo, teodolito, etc. Então a gente faz, por exemplo, uma ponte com a FAUSP, com a Poli, com alguma instituição que pode nos auxiliar a fazer essa ponte, alguma assessoria técnica, como o PABIRU, como usina, para nos ajudarem. Então é mais ou menos dessa forma, né? A gente tem essa captação por voluntário, mas um pouco como tem muita visibilidade, muita gente se inscreve, a gente consegue dar conta de todo mundo. E tem uma outra forma que eu esqueci, que é o ciclo de voluntariado. A gente abre 2 vezes por ano também, que é um ciclo de voluntariado, onde a pessoa se inscreve, seleciona a área para onde ela quer ir, por exemplo, infraestrutura, construções, diagnóstico, gestão comunitária, são as 4 principais áreas sociais que a gente tem. O voluntário pode se inscrever e fazer um ciclo de 1 ano dentro da instituição. Esse ciclo pode ser renovado ao final desse ano. Ele dentro dessa área, ele pode também migrar de área, então ele pode ficar 1 ano em infraestrutura e depois ir 1 ano para diagnóstico ou para gestão comunitária. Aí vai depender um pouco de como que é o desempenho desse voluntário, a participação dele ao longo desse ano. Então a gente vai monitorando também, procurando desenvolver esse voluntário para o teto sempre... Eu era voluntário antes de ser contratado, né? Então o teto tenta de alguma forma fortalecer esse ciclo, né? Que o voluntário entre e se desenvolva dentro da instituição para no futuro ele ser um contratado, ser um diretor executivo, ser um gerente, um coordenador social, uma pessoa que trabalha na instituição. Então eu fui coordenador voluntário, hoje sou contratado já há 3 anos da instituição. Então um pouco dessa forma, desse motor que o teto vai alimentando. Com relação aos Engenheiros Sem Fronteiras, é uma coisa mais audaciosa, mas também seria possível que os alunos interessados se associassem com outras pessoas e tentassem criar um núcleo em São José dos Campos, ou não é possível? Como é que é essa coisa da criação de núcleos? Sim, isso é possível. Você entrar no site do S Brasil, que eu mandei, que é o da a nossa diretoria nacional, ela vai orientar, ela que coordena tudo isso, tem uma diretoria de acompanhamento, e lá dentro do site vocês vão achar mais informação de como que cria. Isso pode estar sendo criado mesmo. Isso são iniciativas totalmente aceitas. Eu vou até mandar o link mais certinho aqui dessa parte, dentro do site. Eu vou mandar no chat que vocês vão ver. Eu acho que uma outra parte também que eu não respondi muito bem essa pergunta do Fábio,
é dentro desse processo seletivo que eu estava contando que é separada a parte técnica, sabe, de cada projeto. Geralmente, igual alunos de engenharia elétrica vão para as aulas lá dos PROCAPs de pequenos reparos elétricos. Alunos de engenharia ambiental vai mais na parte de captação de água. Assim, tem as orientações, e mesmo assim também a gente aceita outros cursos, mas 99% ainda fica dentro das engenharias, porque tem os cargos administrativos, que também não necessitam conhecimentos extremos de algum tipo de engenharia. Então, assim, é bem selecionado nessa questão, mais é por curso mesmo, por nível de conhecimento, por nível de período que ele está, né? Para ver onde ele pode se encaixar. E vou mandar o link aqui para vocês. Perfeito. Eu acho que a gente já está chegando no final, né? Mas Queria fazer uma última pergunta. Isso, Talvez eu ia abrir para uma última pergunta. Talvez não seja melhor eu, então, né? Mas aí talvez na fala de fechamento de vocês, seria legal, talvez, se vocês conseguissem ser bem sucintos, né? Não precisa ser a minha última pergunta, não, viu? Alguém pode fazer a pergunta. Eu vou colocar só uma. Porque a gente tem acesso, né, a conversar com eles depois, né? Mas acho que seria interessante ouvir. O que vocês ganham com isso? Quer dizer, o pessoal do Engenheiros Sem Fronteiras são voluntários, o Igor era voluntário antes de se tornar funcionário da Teto, a Marcela e o Marquinhos também mesclam as duas coisas. Vocês estão investindo o tempo de vocês numa leitura bem capitalista, né? Vocês estão empregando o tempo de vocês nisso. E vale a pena? Então, a gente está fazendo um bloco. A primeira pergunta é do Cristiano, né, o que vocês ganham com isso. Se alguém quiser ainda fazer mais uma pergunta, a gente põe um bloco para não se estender tanto. Alguém gostaria ainda de fazer mais uma pergunta? A gente põe juntos. Não? Então, tá bom. Então, fica à vontade para responder, mesmo que o Cristiano falou aí de uma leitura capitalista e não é muita leitura dele. Mas vai. Quem que gostaria de começar? Tá, eu vou começar aqui, vou tentar ser breve, porque essa pergunta demanda uma resposta muito grande, assim, entra lá dentro do nosso emocional, esse é um negócio muito complexo, né? Você trabalhar com voluntariado é um negócio que, se falar demais, é até complicado. Mas a gente aqui, nos nossos casos, a gente atua totalmente voluntário, né? Não tem nenhum ganho em dinheiro, de salário, nesses cargos. E assim, o que a gente mais ganha, ainda mais como estudante, é o nível de conhecimento para a vida pessoal e profissional, em primeiro ponto, assim. É um outro tipo de estudante que vai para alguma coisa de extensão, ainda mais de voluntariado, do que um que fica só na sala de aula. São ferramentas e coisas que você vai usar para sua vida inteira, onde você for trabalhar, que você aprende dentro do Engenheiro Sem Fronteira, por exemplo. E eu costumo falar assim, tem crescimento pessoal, crescimento profissional e crescimento humano também, porque assim, é impressionante como você consegue, depois de um tempo que o voluntário chega, nunca tinha trabalhado com isso, consegue chegar em alguns locais que talvez ele não vivia dentro de uma bolha, sabe, na vida dele, com uma condição melhor, assim, não entendia direito o que é as dificuldades, quando vê na sua cara as coisas assim, é uma mudança humana fora do comum. Então, essa que é a questão, assim, que mais afeta todo mundo, e todo mundo fica apaixonado, né? Todo mundo fala, nossa, por que todo mundo que é do ESF é tão apaixonado pelo ESF? Mas é esse sentimento que se renova, assim. E a cada ação nossa, ainda mais presencial, né? Nesse momento de pandemia fica mais difícil. Sempre que a gente vai numa coisa presencial, num mutirão, alguma ação, assim, é feito o projeto a mão na massa, todos os membros voltam, assim, em êxtase, né? Sem, assim, um sentimento fora do comum, assim, que não tem como nem explicar. Basicamente é isso, não vou me estender muito, vou deixar a Isa falar um pouquinho aí também, e depois os demais. Então, eu entrei no S quando eu era caloura, e aí, assim, eu tenho uma condição boa e tal, então quando eu entrei no S, eu conheci novas realidades. Eu acho que o crescimento pessoal foi muito, muito grande, e eu ganho muito mais com o S do que o S ganha meu tempo, por exemplo. Eu aprendi a lidar com pessoas, principalmente. Isso é muito bacana, você conhecer novas realidades. E também crescimento profissional, porque a gente tem uma estrutura organizacional muito bacana, muito organizada.
Então, é como se a gente estivesse em uma empresa também, só que a gente tem um propósito, tem toda essa causa humanitária. Então, a gente tem ganho de todos os lados. Bom, acho que eu vou na linha dos colegas, né? Quando você está na universidade, é um momento que facilita um aprendizado, um contato com um ambiente mais profissional. Eu, particularmente, sempre tive essa questão desse propósito conectado a mim, né? Eu sou morador de periferia, escola pública, enfim, então sempre tive o drama habitacional um pouco mais próximo, mas mesmo com o teto, você entra numa pluralidade de camadas sociais, assim, muito mais profunda, né, com dificuldades muito mais profundas. Então, eu costumo dizer que você se surpreende com o conhecimento disponível, assim, porque em geral são áreas pouco exploradas, são campos, áreas de atuação muito pouco exploradas e com uma amplitude de conhecimento de pessoas magnífico, assim. Então, acho que você ganha muito conhecimento, assim, muito conhecimento em diferentes frentes, né? Eu acho que você ativa constantemente os seus propósitos, né? Eu acho que você consegue fazer uma leitura social muito diferenciada também a partir disso, né? Acho que você ganha amigos, né? Você ganha muitas coisas legais, de fato, assim. Eu acho que são ambientes muito acolhedores para o voluntariado, e até quando você é um profissional, assim, são ambientes, em geral, são, para a gente que é jovem, né, são mais jovens, mas não tem tudo bem para quem não é tão jovem, são ambientes legais do mesmo jeito, mas enfim, eu acho que você ganha de diferentes frentes, como os colegas falaram, mas para mim é isso, né? Se surpreende com tanto de conhecimento, tanto de coisa disponível, assim, para se explorar, para te estimular, assim, como cidadão mesmo. Legal, PSP. Vocês gostariam de falar? Eu posso falar, depois o Marquinhos fala. O que eu ganho, basicamente, assim, simplesmente é um lugar melhor para eu viver, criar minha família. Quando essa coisa da gente estar inserido nesse contexto que a gente atua faz toda a diferença para mim. Então, é uma relação melhor com os meus vizinhos, é melhores condições de comunicação para toda uma comunidade onde eu vivo, né? Então, tipo, tem a ver, é um ato também com um certo egoísmo também, porque eu quero que o lugar que eu viva seja melhor, assim, seja mais decente, e a gente se junta com outras ações, né? Então, aqui a gente faz a comunicação, tem a galera que faz a agricultura, tem a galera que faz a educação, e aí a gente vai casando práticas autônomas que a gente está tentando fomentar nesse território. E eu acho que eu ganho isso, mas ganho amigos, ganho um monte de conhecimento, troca de saberes enorme, assim. Na verdade, hoje eu ganho como técnico, eu ganho um salário para trabalhar tantas horas por dia, mas fui por muito tempo voluntário, é muito massa, o conhecimento que eu tive de tudo isso foi muito grande, porque eu não terminei meus estudos, sou aqui do bairro, aqui, da roça, trabalho aqui, e aprendi muita coisa com o Marcelo e o Ure, que são um dos pioneiros que me ajudaram não só na PSP, mas em outras coisas. E é esse lance mesmo de você levar a internet na casa da pessoa que não chega nenhum claro para às vezes para ela conversar, e você vê o sorriso na cara dela, e aí agradece toda hora que ela te encontra no bairro, ela faz questão de agradecer e quer fazer os agrados. A coisa mais legal é isso mesmo, você tá junto assim, agradando e vendo o sorriso das pessoas e criando mais amigos, mais vínculos, e eu acho que é isso. É uma prática do cuidado mesmo, né? Uma troca, assim. Tem uma parte que eu completo também aqui, que é de todos nós, da nossa atuação em problemas sociais, ambientais, que todo mundo atua em diversas coisas. Uma coisa que geralmente tem muita gente que fica só botando culpa, né? O Estado não faz, aí nós vamos ficar parados. Então a gente vê como também a atuação como sociedade civil em problemas que a gente só fica botando culpa por o governo fazer, não que não tenha que cobrar, mas é que a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Então tem essa outra questão de propósito também, de motivação que a gente vê, de estar atuando em problemas e resolvendo eles, mesmo que seja talvez mínimo. A gente já está com o tempo bastante
passando do que a gente tinha programado, e esses depoimentos, agora no final, eles foram um grande fechamento, assim, né? Foi algo incrível escutar vocês. Eu gostaria muito de agradecer a Isa, o Luiz, a Marcela, o Marco, o Igor, e todos os participantes. Foi um encontro muito rico, tá? E obrigado de fato, e fica aqui gravado para a gente depois rever e repensar muitas das coisas que vocês aqui exporam, tá certo? Então, a gente pode finalizar o encontro. Obrigado a todos e... Valeu, gente. Bom descanso. Bom descanso. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Prazer. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada, adorei. Tchau. Tchau.